em Efésios capítulo 2. Já estamos há algum tempo estudando essa epístola, e agora estamos no capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos do versículo 4 até o versículo 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, só para os irmãos situarem o que nós queremos falar essa noite, é importante que nós, ao lermos essa primeira porção de Efésios, desde o versículo 1 até o versículo 10, que nós entendamos algumas coisas. Primeiro, que nós entendamos que o capítulo 2 é uma visão que o apóstolo traz acerca do propósito de Deus de salvar o homem, mas é uma perspectiva do plano da terra. Porque no capítulo 1, ele fala acerca do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, demonstrando como que Deus, no plano da eternidade, já havia nos elegido e nos predestinado para um fim. Como que então, no tempo, o Filho vem ao mundo para sofrer a morte vicária, a morte redentora no lugar do homem. E como que o Espírito Santo então trabalha neste homem para então se tornar para este homem o selo e o penhor da salvação. Quando nós dizemos aqui que o capítulo 1 é o plano da eternidade, alguém pode até perguntar, ora, mas como você diz que é o plano da eternidade se aqui registra a obra de redenção de Cristo que aconteceu no tempo, não é? Acontece que o apóstolo Paulo ele começa falando de eleição e predestinação, e ele conclui no finalzinho do capítulo 4, já mostrando a igreja como corpo de Cristo. Ele mostra o corpo místico de Cristo, formando um novo homem, Cristo cabeça, a igreja o seu corpo, como Cristo coletivo, Cristo cósmico, e conclui nos versículos 22 e 23, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ou seja, dos pés da igreja, e portanto ele mostra já a igreja no plano da eternidade, enquanto uma igreja totalmente glorificada, uma igreja cuja obra de Cristo nela se consumou plenamente. Então o olhar de Paulo no capítulo 1, ele começa na eternidade e termina na eternidade. Então ele não fala sobre o homem diretamente, ele fala como que Deus projetou esse plano, que tendo começado na eternidade, passa pelo tempo, mas se consuma na eternidade. No capítulo 2, é como que ele desse um salto do céu para a terra, ele viesse para a terra, e agora ele vai falar sobre esse plano divino de redimir o homem e fazê-lo então a sua noiva, a sua igreja, o seu corpo. Mas agora ele olha dessa perspectiva temporal, ele vai olhar para o próprio homem, ele vai descrever a condição do homem na qual ele se encontra, como que essa obra de Deus alcança este homem totalmente perdido, totalmente corrompido, totalmente degradado, e ele demonstra como que Deus então trabalha essa obra de salvação no homem. Por isso que uma outra coisa importante a se perceber é que no capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo ele faz então a descrição da condição orgânica, da condição espiritual do homem antes de ter a Cristo como Salvador, antes de receber a Cristo enquanto seu Salvador.